como criar um sistema utilizando o Excel com o VBA para controlar a entrada e saída dos maquinários. Vamos estar dando continuidade ao nosso projeto. Você está montando um pequeno negócio e precisa de uma planilha para administrar o seu negócio? Se você está precisando de um profissional que desenvolva planilhas e que te passe um orçamento sem compromisso gratuito, entre em contato com o desenvolvedor Felipe. Ele é parceiro do nosso canal, ele já trabalha conosco fazendo planilhas e eu o recomendo porque eu já conheço o seu trabalho. Chama ele aqui no WhatsApp. No vídeo de hoje vamos aprender a estar consultando informações. No caso, a gente vai aprender a estar exibindo as informações que estão na planilha em um controle no formulário. Então vamos entender aqui, ao clicar nessa forma, eu chamo formulário, eu gostaria de consultar as informações que eu cadastro através desses campos. Por exemplo, máquina. Vamos colocar aqui, por exemplo, a prensa plana. A família aqui eu vou colocar, por exemplo, prensa. O número de bem, um número aqui qualquer. O local, eu vou colocar aqui depósito. Lembrando que a gente vai substituir esses objetos, por exemplo, local, a família, por combo box, onde previamente tem informações para que a gente possa selecionar ao invés de ficar digitando. Então, ao clicar no botão salvar, ele vai fazer a perguntinha antes. Ao clicar no sim, ele salvou. Aqui ele informou que os dados foram salvos com sucesso e dou aqui um OK. Então observe que essas informações já aparecem aqui abaixo para mim. Ainda vamos aprender a incluir as imagens. E observe que caso eu queira consultar, como é que eu vou fazer? Nesse momento eu tenho que fechar o form e ver diretamente na planilha. Eu quero consultar diretamente pelo formulário. Então assim, como é que a gente vai trabalhar? Vou clicar aqui em desenvolvedor, Visual Basic, exibir aqui o Project Explorer, duplo clique aqui no User Form 1, vou selecionar aqui o mesmo, clico em exibir, caixa de ferramentas. Então deixa eu adiantar você o seguinte, eu tenho aqui dois objetos que eu possa utilizar para exibir essas informações. Eu tenho o controle List Box, que é a caixa de listagem, e tenho o controle List View. O List Box, por padrão, ele é limitado a 10 colunas. Ele já vem previamente aqui na caixa de ferramentas, já acompanha o seu Excel quando você instala na sua máquina. O List View, ele precisa de uma OCX para que você possa acessar o mesmo. Nos comentários aí fixados eu vou deixar aqui um link para que você possa baixar possivelmente essa OCX. Então assim, nesse vídeo eu não vou ensinar como instalar, como registrar, mas já tem muitos vídeos na internet ensinando a fazer tal procedimento. Se você tiver dificuldades, você comenta aqui que possivelmente em um próximo vídeo eu posso fazer um vídeo só mostrando como fazer o registro, como fazer com que apareça o controle List View na caixa de ferramentas. Outra situação, esse controle ele tem até a versão 365, ele tem algumas dificuldades em versões do Excel de 64 bits. Então assim, para que você possa trabalhar com ele sem dor de cabeça, o ideal é que você utilize a versão 32 bits do Excel. No 365, aparentemente esse problema foi resolvido. Não há mais problemas de incompatibilidades, pelo menos eu tenho testado e não tenho tido esse tipo de incompatibilidades com o mesmo. Então vamos lá. Para que esse controle apareça aqui, obviamente é necessário que você já tenha registrado a OCX e, claro, tenha referenciada mesmo. Então vamos lá. Vamos fazer o passo aqui, exibir caixa de ferramentas. Para que ele apareça aqui, eu vou até remover, vou escolher o List View e vou fazer juntamente com você. Então, uma vez que você registrou através do prompt comando, que você colou a OCX lá na pastinha na System 32 e na Sysio 64, você vai conseguir fazer esses passos. Então, eu vou clicar aqui em qualquer área da caixa de ferramentas, clico em controles adicionais e vou localizar aqui o Microsoft List View. Ele está por ordem alfabética. Então, deixa eu arrastar aqui um pouquinho e está bem aqui, Microsoft List View Control versão 6.0. Aqui na minha, aqui abaixo, se você reparar, ele informa o nome da OCX que eu vou precisar para que eu possa acessar esse objeto. Aqui ele informa em qual pasta ele está puxando, ele está puxando da minha pasta Sysio 64, nem da minha pasta Windows,
dentro da minha partição C. Ou seja, lá dentro da pasta C do Windows, eu tenho uma subpasta chamada sysio64, aonde tem essa OCX colada dentro dessa pasta. Então, no link que eu vou deixar no comentário fixado, você vai poder baixar essa OCX, colar dentro da pasta. Se você fizer somente isso, ainda não é o suficiente. O ideal é que você vá lá na tela de prompt comando e registre a OCX. Então vamos lá. Entendido esse passo, eu vou selecionar e vou dar aqui um OK. Pronto. Feito isso, o que eu faço? Observe que ele já aparece aqui para mim. Clico sobre ele e contorno aqui ao meu objeto. Eu volto a frisar. Se você tiver dificuldades com o objeto, você comenta aí que no próximo vídeo eu tento ajudar de outra forma. Nem que eu tenha que fazer um vídeo mostrando como registrar. Então vamos lá. Seleciono aqui o objeto. Eu clico sobre ele, propriedades. E aqui também tem uma particularidade desse objeto. Ó. Observe que eu tenho aqui a guia personalizado. Se você não fizer o registro mesmo, você não vai conseguir clicar nessa caixinha e acessar essas propriedades. Então aqui eu vou fazer de duas formas. A gente vai fazer primeiro dessa forma, acessando as propriedades diretamente do controle. Em um próximo vídeo que eu trabalhar com o List View, a gente pode fazer um vídeo fazendo com que apareçam todos os componentes via código. Então vamos lá. Trabalhando dessa forma aqui, observe que eu vou mudar aqui, ó, de LV Recon para Report. Ou seja, eu quero os meus dados em formato de relatório. Ou seja, vai trazer aqui dados em linhas e colunas. O meu Label Edit eu vou alterar de automático para manual. Que isso quer dizer que quando eu clicar na primeira, vamos chamar células, os campos aqui do List View. Quando eu clicar na primeira célula ali do meu List View, eu não quero que ele edite o campo. Então, eu não vou conseguir fazer essa edição dessa forma. Então, aqui estou desabilitando para manual. O border single, eu vou manter aqui como single. Eu poderia alterar para none, ou seja, sem bordas. A minha aparência que está em 3D, eu vou manter aparentemente ainda em 3D. Se a gente precisar fazer algum ajuste aqui, depois a gente volta. Aqui está perto se eu quero ocultar as minhas colunas de cabeçalho, eu não vou marcar. Ele está perguntando se eu quero aceitar a multiseleção, a priori eu não vou marcá-la. Checkbox, você quer adicionar checkbox aqui à primeira coluna? Sim, eu vou marcar essa opção. Full Row Select, você quer permitir a seleção da linha por inteira? Sim, eu vou marcar. Grid Lines, você quer aquelas linhas de grade? Então eu vou marcar também. E a priori, basicamente será apenas isso daqui, ó. Eu vou mexer. Agora que na opção ó, Column Reads, é a opção que eu posso inserir colunas aqui no meu List View. Então eu vou precisar aqui de uma coluna, vou clicar aqui no inserir column. Então ele seria aqui, ó, o index é 1, ou seja, a minha primeira coluna. Aqui tem a largura. A minha largura, a priori eu vou deixar com o valor de 18. O meu texto aqui será o ID. Eu quero exibir aqui o ID na primeira coluna. Vou clicar aqui em inserir column. Na minha segunda coluna eu quero visualizar o que? Eu vou querer ver provavelmente a descrição. Aqui eu vou alterar para 100. A largura da minha coluna. Vou clicar aqui em inserir column. A minha terceira coluna eu vou querer ver o grupo. Ou seja, que grupo pertence ou família que pertence ao equipamento. Também vou deixar com o valor 100. Deixa eu só arrastar aqui para baixo, só para que a gente possa ver aqui o próximo. O próximo campo será a quarta coluna. Eu vou querer o número de bem. Aqui, ó, número de bem. E eu vou deixar aqui com o valor de 120, só para que eu possa conseguir ver esse nome por completo, sem precisar ficar cortando. Vou clicar em inserir column. O local. Vou deixar aqui com o valor de 100. E a última coluna, não é necessário eu fazer isso, mas por questão de didática, eu vou querer exibir o caminho que está salvo a minha imagem nas colunas do List View. Então eu vou colocar aqui, ó, caminho, foto. E aqui eu vou deixar com o valor de 300. Só para que eu consiga ver todo o caminho. Clico em aplicar e dou aqui um OK. Então aqui, ó, vou salvar o que fizemos até aqui. Vou executar e tá aqui, ó. Automaticamente ele já inseriu aqui, ó, uma barra de rolagem. Então aqui tá aqui o meu List View com o meu Grid Lines, ó, linhas de grades. Por enquanto eu não vou conseguir mostrar para você a linha selecionada por inteira, só quando tiver dados.
Então está aqui até o momento, ó, minhas colunas, aqui os cabeçalhos que a gente criou juntos. Então para que eu possa exibir informações aqui é bem simples, ó. Eu vou selecionar aqui o objeto, eu posso vir aqui na propriedade name e alterar para um nome mais intuitivo. Eu vou chamar ele aqui de list. E aqui eu vou chamar cadastro. List cadastro. Então aqui eu vou servir, ele vai servir especificamente para que eu consulte os cadastros. Então eu posso sair aqui do campo. Eu vou aproveitar copiar um desses objetos e vou colar aqui abaixo. Até para que eu possa digitar algo nele e possa utilizar para fazer consultas. Deixa eu só reposicionar aqui o botão salvar. Aqui um pouquinho o meu list view por enquanto. Aqui abaixo, ó, eu vou selecionar um desses objetos, copiei, colei, vou colar aqui abaixo. Aqui vai ser uma label para exibir a quantidade de registros. Então vamos lá, no capture aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, registro ou registros no plural. E vou colocar aqui um 0, ó. 0 registro ou 0 registros. Pronto. Então ao executar, observe como é que está aqui o nosso projeto por enquanto. Então vamos fazer o seguinte, ó. O que eu vou fazer aqui, ó? Vamos renomear aqui esse objeto, que vai ser o meu txt pesc cadastro. Ou seja, eu vou consultar aqui os meus cadastros através desse objeto, dessa text box. Eu vou digitar alguma coisa que vai constar aqui dentro dele. E agora eu posso fazer o seguinte, duplo clique nele, nesse objeto. Deixa eu só expandir aqui o nosso módulo. Aqui eu vou dar um espaçamento para que a gente possa focar apenas nesse código. Então eu estou programando aqui dentro do evento Changer, ou seja, conforme eu digite, ele já faz alguma ação. Então assim, se você tiver muitos dados, não é muito aconselhável utilizar esse objeto, esse evento desse objeto, porque a sua planilha pode se tornar um pouquinho pesada. Como eu tenho poucos dados, eu vou utilizar aqui o recurso do Changer, ou seja, conforme eu digite, ele faz alguma coisa. Então vamos ver o seguinte, na realidade vamos ver o seguinte, ó, deixa eu mudar aqui para o evento After Update, depois a gente pode voltar para o evento Changer. O evento After Update, basicamente o que é que ele vai fazer? Quando eu digitar e sair do campo, clicando em um outro objeto, ou até mesmo pressionando a tecla Tab ou um Enter, eu estou saindo do campo que eu estava. Então o que é que faz? Ele dispara. Então esse evento After Update é após a atualização. Então quando eu sair do campo, independente se eu clicar em um outro objeto, se eu der um Tab ou um Enter, eu estou mudando de posição. Então basicamente aí é disparado o evento e aí traz os dados que eu quiser. Então vamos lá, eu vou criar aqui uma variável chamada linha. Eu vou dizer que ela vai ser do tipo long. Eu vou criar uma outra variável, chamar ela de li, e vai ser do tipo object. A minha variável linha vai servir basicamente para que eu possa percorrer de uma determinada linha à última linha preenchida da minha planilha. A variável li vai ser para que eu possa manipular as linhas do list view. Então o que eu faço aqui, ó? A minha variável, o meu laço de repetição que eu vou manipular aqui será o for next, onde o for indica para o quê? Para a minha variável linha, ela vai partir de quanto? Vamos verificar aqui, ó. Os meus dados começam a partir da segunda linha. Então eu vou colocar aqui de 2 e vai até quanto? Como é o nome do meu list view, antes de eu utilizar aqui o list view, os dados que eu vou estar manipulando será da planilha inventário. Então deixa eu só exibir aqui o meu Project Explorer e vamos só dar uma atenção ao seguinte, ó. Inventário, como vimos, é o nome da aba da planilha, aquele nome lá que aparece para o usuário. Só que eu vou manipular o codename, que é esse nome fora do parênteses, ó, aqui dentro do código. Eu vou passar aqui, ó, planilha 1 aqui no meu código e vou passar os demais comandos. Então vamos lá, planilha 1, lembrando que planilha 1 é o inventário, ponto ranger. Eu vou me basear pela coluna, que é a primeira coluna, concatenado com o rows, ponto count, ponto end, o xloop, já vimos esse comando na aula passada, ponto row. Então, com esse comando aqui eu estou descobrindo a última linha preenchida da planilha 1, se baseando pela coluna A. Então aqui vai de 2 até a minha última linha preenchida, se baseando pela coluna A dessa planilha.
Então basicamente é isso que está acontecendo. Só para ficar mais claro, nesse momento eu tenho 3 linhas preenchidas contando com o cabeçalho. Aqui o meu laço de repetição vai iniciar de 2, porque eu quero desconsiderar o cabeçalho, então vai de 2 nesse momento até 3. Então ele vai percorrer um laço, que é o laço 2, e vai percorrer o segundo laço, que é o laço 3. Entendeu a lógica? E para fechar essa estrutura, eu vou utilizar aqui o next, ó, next linha. E agora, como é que eu vou trazer os dados para dentro do ListView? Agora a gente vai manipular o mesmo. Ó. Então vamos ver o seguinte, ó. Eu vou setar a variável li, que é essa variável aqui acima do tipo object. Aqui eu vou chamar o nome do meu ListView, que é o list cadastro, ponto list itens, ponto, vou utilizar aqui a propriedade add, abro parêntese, vou passar aqui a propriedade text, 2 pontos igual, e aqui é o seguinte, ó, eu vou passar o nome da minha planilha, que é planilha 1, ponto cells, abro parênteses, vou passar a variável linha, lembrando que a variável linha inicia de 2, e a coluna que eu quero exibir. Eu quero exibir as informações a partir da linha 2 da primeira coluna. Ponto value, e fecho aqui o parênteses. Somente isso, ó. Então aqui eu estou exibindo as informações da primeira coluna. Então, só para ficar mais claro a você, vamos executar aqui para ver se a gente já consegue entender alguma coisa, ó. Observe, ó. Eu vou escrever alguma coisa aqui. Ao sair do campo, ele já trouxe alguma coisa aqui no meu ListView, ó. Trouxe a informação 1 e 2. O que isso quer dizer? Primeiro, que ele não está ainda se baseando no que eu estou digitando aqui dentro desse campo. Ele só disparou o event after update porque eu entrei no campo e saí dele, e aí ele disparou o evento, ó. Primeira coisa que você tem que entender, ó. Então é assim que funciona o evento, ó. Independente do que eu digitar aqui, ele ainda não está verificando o que está aqui dentro, ó. Observe, ó. Se eu digitar aqui, ó, e sair do campo, ó, observe que ele disparou novamente o evento. E agora teve o que? Ele acumulou as informações passadas, da consulta passada, com as informações da consulta atual. Então uma coisa, eu já tenho 2 pontos aqui para a gente entender. Primeiro, que o que eu digito aqui é indiferente para ele, por enquanto. E ele ainda não limpa a consulta passada para trazer apenas a consulta nova. Então ele está acumulando consultas. Mas vamos pular agora ainda para a próxima coluna. Como é que eu vou exibir as demais colunas? Bom, para exibir as demais colunas do ListView, tem um procedimento um pouquinho diferente. E agora, para que eu possa exibir as informações da segunda coluna em diante, o que eu faço? Eu vou copiar até aqui. E vamos fazer o seguinte, ó, li.list subitens.add e colo o comando que eu havia copiado, ó. Somente isso, ó. O que eu vou fazer agora diferente é só alterar aqui o número da coluna, ó. Então dessa forma aqui eu vou exibir a segunda coluna do meu ListView. Como nesse caso eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Copiei, colei novamente. Eu vou fazer esse procedimento aqui mais deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e essa é a sexta vez, ó. E agora é bem simples, ó, alterar o número das colunas, ó, 3, 4, 5 e 6. Ao executarmos, observe, ó, postar alguma coisa aqui, saiu do campo, ele já dispara aqui, ó. Então já me trouxe aqui, ó, o ID, a descrição, o grupo, ó, observe, ó. ID, descrição, grupo, número de bem, local e caminho foto. Aqui ele não trouxe informação alguma, porque aqui não está preenchido, nem aqui, ó. Mas eu já consigo visualizar informações. Se eu estar novamente alguma coisa, sair do campo, ele acumula as informações passadas com a consulta nova. Para que isso não aconteça, é bem simples resolver isso. Duplo clique aqui no campo. Então, antes de executar isso aqui para mim, obviamente eu posso limpar ele. Então eu vou copiar aqui o nome do meu objeto. Vou colar aqui fora do laço de repetição e vou utilizar a propriedade listItens.clean, ou seja, ele vai limpar antes de executar aquelas ações. Então se eu digitar aqui a letra A, ele traz as informações. Se eu digitar aqui a letra B, sai do campo, ele continua trazendo informações, ó. Você não vai perceber a diferença, porque por enquanto ele não está ainda se referindo, ele não está se baseando no que eu digito aqui, ó. Mas aí já se percebe que ele não mais acumula informações, ó. Observe, ó. Para que a gente possa finalizar a aula de hoje,
Vamos aprender como é que ele vai pesquisar de acordo com o que eu digitar nesse campo. É bem simples, ó. O nome desse objeto, vejamos, é o TXT PES cadastro. Vou aproveitar e copiar o nome dele. Duplo clique aqui no objeto. Então, o que ele vai fazer aqui, ó? Abaixo aqui do meu for, eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar aqui um if, vou colar o nome do objeto, .txt, e aqui eu vou fazer, o que eu faço? Ó? Vou passar aqui o meu planilha 1.cells, a minha variável linha, eu quero pesquisar pelo quê? Vamos supor que eu queira pesquisar pela máquina, então eu vou passar o seguinte aqui, ó, pela coluna 2, que é a coluna que tem a descrição da máquina, e passo aqui o tempo. E aqui abaixo, observe, eu vou utilizar aqui o end if para fechar essa estrutura if que eu iniciei aqui, ó. Então vamos fazer o seguinte, ó, deixa eu pegar esse nome aqui completo. E já você vai entender o porquê, ó. Executo. Se eu digitar aqui um S, der um enter, nada acontece. Se eu digitar agora a letra A, nada acontece. Diferente de antes, independente do que eu digitasse, ele trazia aqui dados. Agora, se eu digitar aqui o texto correto, e der um enter, ele traz especificamente o que eu procurei. Para que ele possa pesquisar por parte do que eu digitei, não sei se você viu, quando eu digitar aqui uma letra S, ó, ele não traz o que contém a letra S. Como é que eu faço para trazer por parte do nome? Também é bem simples, ó. Duplo clique aqui no objeto. Então aqui a gente vai fazer só um ajuste, ó. Eu vou deixar aqui comentado, só para que você que está acompanhando juntamente comigo no vídeo tenha uma outra forma de fazer a mesma ação. Então, vou remover esse comentário, vou recortar até aqui o comando e vou utilizar aqui a instrução instr, abro parênteses. Então, basicamente, o que ele vai fazer aqui, ó? Ele está me perguntando, ele está me falando o seguinte, ó, start a posição. Eu quero que você procure a parte do primeiro caractere que eu digitar, vírgula, aonde? Eu quero que você procure aqui, vírgula, procure pelo quê? Pelo que eu digitar nesse objeto. Fecho aqui o parênteses. Vou colocar o símbolo de maior e o valor 0. Ou seja, o que eu digitar, se contiver pelo menos uma letra do que eu digitei, deixe ter na sequência do que for digitado, você traga para mim. Então, basicamente, isso que ele está fazendo. Então, vamos supor lá, se eu digitar a letra S, tem S em sorveteira? Tem. Se eu digitar SO, tem SO em sorveteira? Tem. Se eu digitar um S e um V junto, ele vai trazer? Não, porque não tem uma sequência SV. Então, é isso que a gente está fazendo aqui, ó. Então vamos executar, vamos ver isso aqui na prática. Se eu digitar aqui a letra S, ó, vamos ver, ele também não trouxe ainda. Aqui também tem uma particularidade. Vou só colocar um S maiúsculo e observe que ele trouxe agora duas vezes, ó. Trouxe tanto a prensa plana como trouxe a sorveteira. Agora, porque quando digitou o S minúsculo, ele não trouxe nada. Vamos ver na prática. Porque também tem uma particularidade, ó. Então aqui vimos que ele traz, agora, conforme o que eu digitei, mas ele faz uma diferenciação, se eu digitar maiúsculo ou se eu digitar minúsculo. Então, como é que a gente resolve isso? Tem duas formas. Eu posso fazer dessa forma aqui, ó, observe. Eu posso utilizar aqui um case, aqui, abro parênteses e fecho parênteses aqui. E agora, onde que eu coloco case? Nessa estrutura aqui, ó. Eu vou colocar bem aqui à frente do nome planilha 1, ó. Abro parênteses e fecho o parênteses após esse outro parênteses aberto. Vou executar. Agora, indiferente se eu digitar maiúsculo ou minúsculo, observe, ó, eu digitei minúsculo. Se eu digitar aqui a letra U, não trouxe nada, provavelmente não tem a letra U nas palavras que está na minha coluna B. Se eu digitar aqui a letra S, está minúsculo, der um enter, ele vai trazer os dois registros, porque os dois contêm a letra S, ó. Se você repara, ó, tem a letra S aqui em prensa plana e tem a letra S aqui em sorveteira, ó, lá no início, ó. Se eu digitar agora duas letras seguidas, se contiver nos dois textos, ele vai trazer da mesma forma. Se não, ele vai trazer apenas em um específico ou não vai trazer em nenhum, caso não tenha nos dois. Por exemplo, se eu digitar a letra O, der um enter, você que eu digitei um O maiúsculo e minúsculo, trouxe apenas em sorveteira, porque apenas esse texto contém o SO junto, ó. Então, a outra forma de eu fazer essa conversão é diretamente nesse objeto que eu digito, ao invés de eu fazer a conversão no momento que eu estou buscando a informação. E eu até gosto de fazer da outra forma. Eu vou comentar isso aqui,
Foi apenas para você ver uma das fontes fazer isso. Lembrando que o que está em verde, o VBA não compila, então isso aqui está em verde, ele ignora. E aqui eu vou deixar da seguinte forma, como estava antes. Ó. Vou apagar isso aqui que eu lhe ensinei agora. E vou fazer essa conversão, ao invés dentro do código, eu vou fazer essa conversão aqui no objeto que eu digito. Ó. Então eu vou fazer a conversão aqui. Então como é que eu faço? Ó? Eu estou aqui dentro do evento After Update, logo aqui abaixo estou dentro do seu evento Change, e é aqui que eu vou fazer. Ó. Vou copiar o nome do objeto, aqui é o objeto que eu digito a minha busca. Então colei ele, ponto text, abro para igualdade, utilizo aqui o nosso case, abro parênteses, colo meu objeto, ponto text, e aí fecho parênteses. O que eu estou fazendo aqui? O que eu digitar aqui, eu quero que você converta. O case é maiúsculo, então eu quero que você converta para maiúsculo. E aí você devolve para ele próprio, ou seja, o que eu digitar sai minúsculo, mas rapidamente ele já transforma em uma letra maiúscula e devolve para ele próprio. Então é isso que eu estou fazendo. Então aqui, ó, observe, eu estou com o Caps Lock desativado, você não vai conseguir ver, mas eu estou com ele desativado, vou digitar aqui uma letra S, com o Caps Lock desativado e vai sair maiúsculo. Ó. Eu vou dar um Enter e ele vai fazer a busca da mesma forma. Ó. Simples assim. E aqui só para trazer a quantidade de registros de acordo com o que eu estou digitando, é bem simples. Basta eu selecionar aqui o objeto, eu vou só renomeá-lo com o nome mais intuitivo. LBL registros, eu vou chamar ele aqui, ó, esse meu objeto. Copiei ele, duplo clique aqui na minha caixa. E aqui, abaixo do meu código, simplesmente eu vou informar o nome da minha label, vou utilizar aqui a propriedade object, igual... Vou informar o nome do meu list view, mi.listcadastro.listitens, e aqui a propriedade count, ou seja, eu vou contar os itens listados. E só para não trazer um número seco, eu vou concatenar com texto. Ó. Um espaçozinho para não trazer tudo junto, a contagem mais o texto, então dou um espaçozinho. E aqui eu posso digitar o texto que eu quero, ó, registro ou registros. E fecho com as subas. Vamos salvar o que fizemos até aqui, executo. E digito a letra S, dou um Enter, e ele trouxe lá 2 registros. Se eu digitar aqui a letra O, der um Enter, um registro. Então, vamos parar por aqui. Eu espero que você possa ter gostado. Se você gostou, deixe seu gostei. Comente aqui para mim qual foi a dificuldade que você teve nesse vídeo. E, como eu disse, se você tiver alguma dificuldade com o controle civil, comenta aqui para mim, que possivelmente em um próximo vídeo eu vou tentar lhe ajudar com a sua dúvida. Então, deixe o seu gostei. Se ainda não for inscrito, se inscreva agora em nosso canal. Já somos mais de 45 mil e agora 637 inscritos.